Bem-vindos a mais um domingo de nossa aula. A gente teve uma aula do domingo passado, essa aula a gente está tendo uma segunda aula. Hoje, Bio será a pessoa que estará mais à frente. Ele disse que pode ficar à vontade, pode interromper, pode fazer pergunta. A gente viu algumas perguntas antes para ele, mas isso não quer dizer que a gente não pode fazer perguntas agora também. Ele ficou bem à vontade em relação a isso, então pode ficar à vontade quanto a isso. Iremos falar hoje sobre o tema Espírito Santo, que será o tema da nossa aula de hoje. Foi lançado algumas perguntas no domingo passado, e aí hoje a gente conseguiu com esse desafio de falar um pouquinho do Espírito Santo aí e algumas perguntas, algumas dúvidas que a gente está usando. Só explicando para vocês, né? Está sendo gravado essa transmissão. A gente não vai disponibilizar ela na íntegra, mas assim a gente vai fazer alguns cortes, né? Algumas edições para divulgar futuramente e até ficar como registro aí da gente também isso arquivado, tá bom? Aí, se alguém que está aqui na reunião se interessar, se Bio quiser, talvez no futuro, a gente pode ver um jeito de passar essa transmissão aí para vocês. Beleza? Então, vamos embora, começa mais uma aula, né? mais um momento. Eu vou pedir, Bio, só antes, para um irmão da gente, que ele vai cantar um louvor, senhor Inoan, para a gente começar aí a nossa aula de fado, tá bom? Fica à Amém. vontade. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Obrigado, Inoan. Então, tendo em vista, né, o tema de hoje, Espírito Santo, Inoan trouxe esse louvor pra gente. E a gente vai começar só lembrando, né? Fiquem à vontade, meu povo, para perguntar, não se acanhe com a presença de Bio. Fique à vontade e façam disso como a gente está fazendo, né? Um bate-papo mesmo. Então, se não quer falar no microfone de vez, você pode ir no chat e dizer eu, que a gente vai, diz assim, ó, não sei quem quer falar, e assim a gente vai seguindo, beleza? Mas, Bio, pode ficar à vontade, pode responder algumas perguntas aí que a gente viu anteriormente, alguns jovens pediram, né? Fica à vontade. Certo, certo. Bom dia a todos. Uma alegria. Não é aquela alegria, não é de como estar presencialmente, mas é uma alegria estar com vocês de forma virtual. Vamos começar com uma oração, tá certo? E logo depois eu vou usar as perguntas que Rodolfo mandou para mim como guia. E como eu falei, né, você pode me interromper à medida que eu vou respondendo as perguntas. Se a gente não acabar tudo hoje, tudo bem, eu posso mandar as minhas respostas depois
para vocês interagirem comigo por WhatsApp, né? E a gente vai conversando, tá bom? Mas vamos começar com uma oração. Oi? Ou até vir outras vezes, né? Pode sim, Já faço o convite ao vivo. Obrigado. A gente pode marcar uma parte 2. É certo, Marcos. Vamos orar. Santo Deus, nós damos graças por este domingo e damos graças ao Pai que choveu em algumas partes e o dia está bonito. E damos graças, Pai, que a pandemia está melhorando e continuamos suplicando ao Pai que ela passe, Senhor. Continuamos suplicando que venha alívio e entre as muitas bênçãos que desejamos, Pai, é voltar a ver nossos irmãos e cultuarmos e estarmos juntos, ó Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe este dia, abençoe esta aula, que o que vamos pensar não seja somente ideias, não seja somente algo intelectual, mas algo que vai ser útil aos nossos corações. Pedimos ao Santo Espírito que ele continue trabalhando em nós, transformando as nossas vidas. E é no teu nome, Jesus, que nós te oramos. Amém. Então, eu vou seguir aqui essas perguntas que eu recebi de Rodolfo. Vou compartilhar com vocês a tela. Eu acho que todo mundo está vendo aí. Ou vai começar a ver. E você me interrompa, abra o... Já que eu estou vendo a tela aqui, não é? Você só está me ouvindo. Se você quiser interromper para fazer uma pergunta, discordar, acrescentar, abra o áudio, tá certo? Porque se você mandar uma mensagem de texto, possivelmente eu não vou ver. Então, a primeira pergunta é: qual o seu papel? O seu aí é referido ao Espírito Santo, né? Qual o papel do Espírito Santo na Santa Trindade? É uma boa pergunta. Eu não sei ao certo. Eu já ouvi algumas coisas, né? Por exemplo, que no Antigo Testamento era a era de Deus, no período do começo da igreja, era a era de Jesus estabelecendo a nova aliança, e agora nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Eu não sei se a história humana está dividida desta forma, né? É apenas uma ideia, eu não sei qual é a base. Eu pensei em alguns versículos para tentar responder essa pergunta. O Espírito Santo e Deus já estavam lá juntos na criação, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, não é? Desse Deus aqui, se movia sobre as águas. É assim que tem sido tradicionalmente traduzido este versículo. Então, eles já estavam trabalhando juntos na criação, né? Deus começou a trabalhar e o Espírito se movia sobre as águas. Fazendo exatamente o quê? Eu não sei. Segundo 1 Coríntios 2, diz que Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Note que ele sonda as profundezas de Deus. Então, existe uma relação natural entre o Espírito Santo e Deus. Mas essa é uma das coisas que a gente só pode, assim, observar, conjecturar. A gente não pode afirmar muito, não é, de como eles trabalham entre si. Eu sei que existe uma cooperação, né? Por isso que é chamado de trindade. Os três estão juntos. Um versículo que me vem à mente, deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui com vocês. Me vem à mente agora, e eu estou tentando abrir aqui, 2 Coríntios 13. Ele diz aqui, ó, se você está vendo, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Note aqui que cada um tem uma participação.
A graça veio através de Jesus Cristo. O amor é o amor do Pai. E a comunhão que existe entre nós e Deus e entre nós, cristãos, é alguma coisa que o Espírito Santo trabalha. Então, é como se eles tivessem papéis diferentes na sua atuação no mundo, né? Você pode repetir o versículo, por favor, e ler de novo? Tá, deixa eu Certo. terminar aqui e chamar de novo essa tela, porque não deu para mudar de tela. Então, 2 Coríntios 13:13, é o último versículo de 2 Coríntios. Note, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então, existe papéis diferentes na relação entre os três. A graça foi algo que Jesus trouxe, né? Paulo disse que a morte entrou no mundo através de um homem, mas a graça entrou através do segundo Adão, que é Jesus. O amor de Deus é algo que Deus é amor, né? Ele amou o mundo. Mas a terceira parte aqui, você percebe a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então, o papel de comunhão com Deus e uns com os outros parece que é algo que o Espírito Santo desenvolve. Mas note, você tem aí a Trindade: o Filho, o Pai e o Espírito. Certo? Então, voltando para a minha outra tela de perguntas. Certo. Oi, Ô, Bio, estou ouvindo. uma dúvida que surgiu. Quando ele trata aí essa comunhão do Espírito Santo, ele está se referindo à comunhão dos irmãos ou à comunhão entre Deus e Jesus, naquele contexto ali? Eu não sei ao certo. Eu sou inclinado a pensar que é a comunhão, em primeiro lugar, entre eu e o Espírito. E nós vamos falar já já sobre os papéis do Espírito Santo, certo? E essa comunhão que ele mesmo dá a entender um pouquinho, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Então, essa comunhão que nós temos na igreja, essa amizade, essa fraternidade, não é? É algo que o Espírito Santo também participa. Não é? Ele nos aproxima de irmãos, ele nos ajuda a entendermos o sofrimento do irmão. Então, por isso que é difícil, eu vou desviar um pouquinho aqui, é difícil guardar a fé fora da igreja, porque uma das coisas que você perde com o afastamento é a comunhão, né? É a comunhão. A gente perde essa comunhão e a gente então começa a ter comunhão com o mundo quando a gente se afasta, né? Então, comunhão é algo muito importante na Bíblia. É algo que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, uma outra pergunta que vocês assim, colocaram perguntas muito boas. Uma outra pergunta que vem logo depois, que essa aqui é mais fácil de responder, porque a Bíblia fala muito, né? Qual a função do Espírito Santo? Puxa vida, tem tantas coisas. Aí eu vou deixar apenas os versículos para vocês lerem, tá certo? E eu vou dar a minha opinião de qual é a função principal do Espírito, ok? Então, 1 Coríntios, Paulo diz que o Espírito habita em nós. Nós somos o seu santuário. Então, o que ele diz? Não destrua o santuário de Deus. Por quê? O Espírito Santo está habitando nele, dentro do santuário. Então, a ideia é o que está dentro é mais importante do que o que está fora. O conteúdo é mais importante do que o continente. Quem mora na casa é mais importante do que a casa, né? Os habitantes da casa, os moradores, é eles que cuidam da casa, eles que zelam pela casa. Então, quem está dentro de nós é maior do que nós mesmos, né? O ponto de Paulo lá. Paulo diz também, em 2 vezes, que o Espírito Santo é o selo e penhor, é o selo do penhor da nossa redenção. Então, é como se Deus colocasse um selo em nós, de aqueles que são dele, que pertencem a ele.
Penhor é alguma coisa que, pelo que eu entendo da área de finanças, que é muito pouco, é alguma coisa que você dá em garantia de que você vai pagar e cumprir sua palavra. E quando você paga e cumpre sua palavra, aquilo que você deu como penhor, você pega de volta. Então, eu vou empenhorar uma joia. Eu vou dar uma joia ao banco. Quando eu pagar o dinheiro de volta ao banco, eu pego minha joia de volta. Então, o Espírito Santo é o selo desse penhor. De que um dia Deus vai nos resgatar, vai nos redimir desse mundo, deste corpo, e a garantia que Deus dá é esse penhor, ou seja, é o Espírito Santo. Paulo fala isso duas vezes em 1 Coríntios 1 e Efésios 1. Jesus diz que o Espírito Santo é o poder de Deus em nós, para que a gente possa pregar o Evangelho. É ele que nos dá coragem, né? Paulo fala isso. Nós não recebemos um espírito de timidez, mas um espírito de coragem, Bill, não é? Um espírito de moderação e de amor. Oi, tá ouvindo? Bill, desculpa, eu acho que não sei se as pessoas estão vergonhosas de perguntar, porque você vai falando, vai surgindo algumas dúvidas. Quando você falou antes sobre o selo do penhor e redenção, assim, é como se o Espírito Santo fosse a confirmação de que eu vou ser salvo ou não? É isso, assim, Só um minutinho. tá. Eu estou quase espirrando aqui. Não a confirmação de que vamos ser salvos, mas a confirmação, a garantia de que vamos ser redimidos. Ou seja, a palavra redimido, né, remissão, significa libertação. Libertação do quê? Libertação deste corpo em que vivemos. É um corpo que envelhece e morre, né? Cheio de falhas. Você talvez não tenha os dentes que quer, a altura que quer, a cor que quer. Vivemos num mundo também imperfeito. Mas um dia, Deus vai restaurar todas as coisas. Ele vai nos redimir desse sofrimento. Então, eu entendo que a garantia que ele nos dá disto é, ou seja, o penhor que ele nos dá dessa redenção é o Espírito Santo habitando em nós. Então, ele colocou esse Espírito em nós, né? Outra coisa, assim, pode ficar à vontade, viu, Rodolfo? Não tem problema, Tá não. certo, Bill, tá certo. Mas porque é tanta coisa sobre o Espírito, sabe? Outra coisa interessante, Jesus diz que o Espírito é poder. Eu vou dar poder a vocês para que vocês sejam minhas testemunhas. Então, Deus tem poder. E a palavra poder é uma palavra muito forte no Novo Testamento, né? Às vezes é a palavra que, do grego, veio a palavra dinamite, dinamis, né? A palavra dínamo, que a gente vê em física. Então, Bill, oi. o Rubinho quer fazer uma pergunta. Ele falou, mas acho que você não escutou. Não, fala, Rubinho, estou ouvindo. É sobre essa questão do poder de Deus que você falou. Sim. Você falou, muito baseado na passagem de Atos, que esse poder é útil para que nós possamos pregar o Evangelho. Pelo menos eu entendi assim. Correto. Mas o Espírito Santo nos dá poder para algo mais além disso? Ou é um poder voltado para isso? Eu estou tentando pensar em outro exemplo. Os exemplos que me vêm à mente é de que o Espírito vai dar a palavra na hora em que a gente precisar falar. Por exemplo, tem uma passagem em Atos, Rubem, que eles estavam orando e estavam orando pela perseguição que estava começando contra a igreja, bem, assim, bem novinha, né? E eles oraram, e a igreja, assim, junto, estavam reunidas em casa, eles oraram, o lugar tremeu, eles ficaram cheios do Espírito e pregavam a palavra com ousadia. Então, tem umas 2 ou 3 passagens em Atos em que tem a ligação entre o encher-se do Espírito através da oração e logo depois as pessoas começam a pregar, começam a falar da experiência que tiveram. Então, eu percebo que existe uma ligação desse poder nesse sentido.
de dar testemunho, de não se envergonhar, sabe? Poder para mais outra coisa, o Espírito Santo, a gente não tocou nesse assunto, né, nas perguntas. O Espírito Santo, ele dá dons. E alguns dos dons que nós vemos no Novo Testamento eram dons poderosos para curar, para profetizar, para falar em línguas, para ressuscitar pessoas, não é? Esse poder nesse sentido. Mas aí é um outro assunto que eu não quero misturar agora, para a gente não embananar com a questão da função do Espírito. Certo? Então, a melhor coisa é a gente ir por partes para entender o todo, né? Se você começar pelo todo para terminar nas partes, talvez nunca termine. Então você entende que os dons espirituais não é uma função do Espírito Santo. Não, é uma função do Espírito Santo. Mas alguns dons não estão ligados à questão de poder. Por exemplo, o Espírito Santo nos dá o dom de falar. O Espírito Santo nos dá o dom de ser generoso. Né? Paulo fala. O Espírito Santo nos ajuda a termos autocontrole. Isso não é bem poder, sabe? Poder é você poder colocar a mão em alguém que está morrendo de câncer e ela ficar curada imediatamente. Sabe como é? O câncer simplesmente sumir naquele instante. Isso é poder. Ok? Certo. Para mim, a função principal do Espírito Santo é esta: santificação. O Espírito Santo está em nós para nos santificar. Por isso que é Espírito Santo. E eu acredito que muitas igrejas terminam perdendo isso de vista. Qual o papel do Espírito Santo? É falar em línguas, é profetizar. E eles terminam colocando uma ênfase tão grande nisso que não percebem que o que o Espírito quer dentro de nós é transformação, é santificação. Então, essa passagem aqui é uma das passagens favoritas para mim, porque ele diz com todas as letras, Paulo, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, que a gente se torne maduro como Deus é. Ok? Paulo vai dizer em Romanos duas coisas importantes. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E também vou falar sobre o Espírito Santo diz que nós somos guiados por ele. E vou falar um pouquinho sobre isso. E que nós fomos, versículo 15, né? Ele diz que nós fomos adotados pelo Espírito, recebemos o Espírito de adoção. E isso cria em nós uma relação íntima com Deus. E é o que diz o finalzinho do versículo 15. E por isso nós clamamos, Abba, Pai. Então, nós agora somos filhos adotados de Deus. Éramos filhos da ira, filhos do mundo. E agora somos filhos adotados de Deus. Paulo usa essa imagem para dizer que agora temos uma relação. Nós voltamos para casa, como o filho pródigo, né? Voltou para casa. Então, agora eu posso chamar Deus de pai, de painho, né? Abba, pai. Então, eu acredito que essas são algumas das funções do Espírito. A principal delas, que já está no próprio nome dele, é a nossa santificação. Alguém falou alguma coisa aí? Oi? Foi eu de novo, assim. Não, porque assim, a gente estava falando na aula passada justamente sobre isso, sobre santidade, de ser santo ou estar santo no processo, né, disso tudo. E a questão de santificação que você está trazendo, está abordando como a questão principal do Espírito Santo, me vem, porque agora gerou uma dúvida, assim. Não o sangue de Cristo que me purifica de todos os pecados e me deixa limpo, me deixa ali puro e separado. Onde é que entra o papel do Espírito Santo nesse processo de santificação? Ok, boa pergunta. Deixa eu colocar uma passagem aqui que mostra isso de forma... Esse aplicativo aqui é o melhor aplicativo que eu tenho, gente, desculpa, para o Windows com traduções mais modernas, sabe? Os outros aplicativos são bons,
mas são traduções antigas. Nenhum deles tem, por exemplo, NVI. Deixa eu voltar aqui a tela e eu quero mostrar para vocês esse versículo, porque é interessante essa pergunta. Todas as perguntas são interessantes, né? Vocês estão fazendo boas perguntas sobre o assunto. Veja o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, enquanto estamos em Cristo, todos os nossos pecados, passados e presentes, estão purificados. Você é santo diante de Deus. Não tem mais, no seu registro, não tem mais nenhuma culpa, nenhuma condenação. Mas o outro lado, nós também somos chamados para ser santos, com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, nós somos, diante de Deus, santificados. Enquanto a gente está em Cristo, estamos santificados. Mas, ao mesmo tempo, nós recebemos um chamado que é para ser santos. Então, meu entendimento é, o que significa esse ser santo aí? É que nós estamos num processo de santificação dos nossos desejos. Nós temos uma carne que tem muita força. Os desejos da carne. 1 Pedro, capítulo 2, eu acho que versículo 11, ele diz que os desejos da carne militam, eles lutam contra a nossa alma. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, enquanto a gente estiver morando nesta carne fraca, com desejos fracos, essa carne corrompida, nós vamos estar nesse processo que fomos chamados, né, para ser santificados, esse processo de santificação. Ô, Bia, eu tenho uma dúvida aqui. Pois não, Vitor. O assunto é a questão da função do Espírito Santo em relação à santificação. Certo. Esse versículo aí que Jesus fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse Espírito é o nosso Espírito ou é o Espírito Santo? É o nosso Espírito. É o nosso Espírito. Porque ele está falando para os discípulos que estavam ali não somente morrendo de sono, mas queriam ficar com Jesus, não é? Mas, e logo depois eles iam ser severamente provados, porque Jesus ia ser entregue. Então, ele está falando, ele está se dirigindo aos discípulos. Então, o nosso espírito, ele sabe o que é certo. A nossa consciência sabe o que nós precisamos fazer. Lá no fundo, né, como a gente diz. Mas a carne, ela é fraca. A palavra lá que ele usa é uma palavra que hoje existe na medicina, né? Asteneia, que é fraqueza. Então, quando o cara chega fraco no consultório, né, ele está astênico, eu acho. Então, é a palavra para fraqueza. A nossa carne é fraca, ela não é má. Existe o pecado em nós que é mau. Mas a carne não é má, ela é fraca, ela é sede. Então, nessa luta, e a gente já está entrando numa das perguntas, né? Mais na frente. A gente vive numa luta de santificação. Enquanto você estiver vivo, não é? Você decidiu servir a Jesus. Mas você vai lutar contra a carne. Esse é o ponto de Paulo em Romanos capítulo 7 e capítulo 8, quando você lê esses dois capítulos em conjunto. Porque ele fala sobre a fraqueza da carne no capítulo 7, né? Miserável homem quem sou, quem me libertará deste corpo mortal? E no capítulo 8, ele começa dizendo, em Cristo não há nenhuma condenação. Ou seja, eu estou santo, mas eu preciso ser guiado pelo Espírito. E a gente vai falar sobre isso já já. Então, deixa eu voltar para a tela, né, e vocês vão perceber como esse assunto ele é tão importante. Então, eu entendo que a principal função do Espírito é a nossa santificação. Ok, uma pergunta meio assim, fora, né? O Espírito Santo é uma pessoa que fala, pensa, sente, tem sentimentos? Sim,
Então, note esse versículo aqui que eu coloquei de Atos. E eu pedirei ao Pai, e ele nos dará outro consolador, outro além de Jesus, que é uma pessoa, certo? A fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês, já vimos sobre a questão da habitação, e estará com vocês, em vocês, desculpa. Não deixarei que fiquem órfãos, ou seja, sem alguém para cuidar. Ok? Então, ele está falando do consolador que ele vai nos dar. Não é uma força, não é uma presença, é alguém. Porque não faz sentido um alguém órfão ser cuidado por uma energia, uma coisa impessoal. Não é alguém que cuida de nós. Não deixarei que vocês fiquem órfãos, mas voltarei para junto de vocês na forma do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de pessoa, de personalidade, eu entendo que a principal característica da pessoa é o relacionamento. Assim, um sinal de que a pessoa não está bem é quando ela começa a se relacionar com coisas, porque coisas não se relacionam. A gente se relaciona com animais, a gente se relaciona com outros seres humanos, até mesmo pessoas que não falam nossa língua. Então, uma característica de pessoa, não é esse lado de relacionamento, de comunicação, de sentimento. Um argumento que eu ouvi, que eu coloquei uma interrogação aqui no final, né, não sei se ele procede ou não, eu estou examinando, é que a palavra pneuma, espírito, em grego, é uma palavra feminina. Assim, gramaticalmente ela é feminina. Sintaticamente ela é neutra. Mas o interessante é que os tradutores traduzem como masculino. Interessante. É o espírito, mas em grego ela é uma palavra, eles chamam de gênero natural e gênero gramatical. Então, o gênero natural dela é feminino, o gênero gramatical é neutro, mas as traduções traduzem como masculino. Então, o Interessante, Espírito não Santo é uma Hã? mulher? O Espírito Santo é uma mulher? Seria isso? Não, seria ele traduzido como ele mesmo. Não, mas você falou Apesar que no de grego é feminina, é uma porque no palavra grego, feminina. exatamente, mas João traduz como se fosse masculino. Ele coloca o artigo lá masculino. Aí, veja, o que eu estou examinando, por isso que eu coloquei interrogação, é que em grego, o artigo, tanto para masculino quanto para neutro, é igual. Então, eu teria que examinar um pouquinho mais, tá certo? Mas ele não traduz como um pronome, um substantivo feminino. Interessante, não é? Então, ele é um ser que reage, e nem é neutro, né? Ok, mas mais importante que isso, você tem evidências aqui, olha. Vamos dar uma olhadinha em Atos 13, porque você percebe em várias passagens de Atos o Espírito Santo falando, sentindo. E mais na frente, Paulo diz para não entristecer o Espírito. Tristeza é um sentimento. Então, se a gente está falando de sentimento, a gente está falando de um ser que é pessoal. Por exemplo, energia elétrica não é uma coisa pessoal, é apenas uma energia. Se você colocar uma agulha na tomada, vai dar um choque, você pode morrer. A energia elétrica não vai ficar triste ou com pena. Ela não reage. Se um bebezinho colocar um objeto na eletricidade e matar aquele bebê, a energia elétrica não vai ter sentimento nenhum também. É apenas uma energia. Mas quando você fala de um ser pessoal, então você está falando de algo que se relaciona e de algo que tem sentimentos, que tem emoções. Então o espírito entristece. Paulo vai dizer não apagar o espírito, em 1 Tessalonicenses 5,19. Ok? Vamos. Ô, Bill. Oi. Porque agora, só para ficar claro, assim, para mim, né? Não sei se para as outras pessoas, mas o Espírito Santo, a principal função dele, assim, no seu entendimento, é a questão de santificação. E vamos Sim. dizer, quando ele não
consegue esse processo de santificação, ou melhor, né? Quando eu não permito esse processo de santificação, ele se entristece por isso, assim, é um sentimento que ele, tipo, fica triste por isso, ele se apaga com isso, como é? Ah, eu entendo, baseado de novo em Paulo, de que o Espírito Santo, ele trabalha com a nossa consciência. No mundo, a nossa consciência, ela regula, ela é um alerta, um alarme, uma sirene, que deve tocar quando a gente percebe que está fazendo, dizendo algo de errado. Mas tem sirenes que não tocam mais, não é? Você está ali e a consciência está completamente insensível. É o que o pecado faz. O pecado torna a gente insensível. Você não sente mais. Você está cometendo uma barbaridade. E a pessoa não sente nada. E aí você tem o extremo, que é o psicopata. O cara esquarteja a pessoa e depois vai almoçar, né? Ah, o, eu pensei no médico, né? Porque eu fui uma vez no hospital e os médicos estavam, eu tinha, acho que Daisy estava hospitalizada e eu fui almoçar no restaurante do hospital. E eu entrei lá, nunca mais vou almoçar em restaurante de hospital. Não que a comida seja ruim, mas os caras ficam falando da cirurgia durante o almoço, tipo, o carro, né? Eu vou ter que trocar o escapamento porque está batendo. Ah, não, não vai naquela oficina, porque aquela oficina ali é muito cara. É, realmente, eu preciso trocar o escapamento naquela outra. Eles falam de artéria, de intestino, de coisas, como se fosse natural, né? Então, não cria mais uma reação meus caras. Eu acho que Paulo fala em Romanos 9 que o espírito, junto com a minha consciência, eu acho muito interessante esse detalhe. Eu acredito que o espírito ele trabalha no nosso coração, na nossa consciência, nos alertando de coisas que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. É o processo de santificação. Entende? Eu preciso mudar o jeito como eu trato as pessoas. Eu preciso mudar o jeito como eu reajo nessas situações. Eu preciso mudar o jeito como eu administro meu dinheiro. Tudo isso, sabe? Eu estou muito apegado àquilo. Eu estou muito apegado àquilo outro. Quem vai me alertando disso? É o Espírito. Através da palavra, através dos irmãos, não é? Mas através da sua habitação em mim. Então, voltando aqui, eu queria mostrar essa passagem aqui para vocês, ainda tentando fechar o último ponto, ah, do capítulo 13 de Atos, Atos 13, versículo 1 a 4, diz só: Barnabé e Saulo, primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé e Saulo, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e tá. Versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, interessante, separa-me, ou seja, separa para mim, agora Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito falou, o Espírito mandou separar esses dois homens, dentre os outros, o Espírito já tinha chamado eles, e veja aqui mais na frente. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, despediram Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo. Foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Interessante, note os verbos ligados ao Espírito Santo. Dizer, né, falar, separar, chamar, enviar. Por exemplo, eu tenho 3 filhas. Eu falo, Dara, por favor, apaga a luz. Yasmin, vem cá, me ajuda aqui. Hanna, vai ali, por favor. Compra mais tomate para a gente fazer a salada. Isso é uma relação. Sabe como é? Então, você percebe pelos verbos do livro de Atos de que o Espírito fala.
O Espírito age. Então, esses verbos são indicação de que não é apenas uma força, uma energia. É um ser pessoal. Ok? Entendi, Bill. E assim, quando a gente trata no relacionamento, por exemplo, quando eu digo assim, Deus falou comigo, na verdade eu queria dizer o Espírito Santo falou comigo. Seria nesse sentido? Sim, Assim, seria nesse sentido. eu estou entendendo que Deus está me guiando para ir para tal lugar, ou fazer tal coisa, ou falar com tal Sim. pessoa, então seria de fato o Espírito Santo indicando esse caminho, e não Deus de fato. A gente entende que é a mesma coisa, mas. Eu só abro assim, um parêntese, uma nota de rodapé. Atenção, né? Para a gente não chamar de tudo que a gente está sentindo de Espírito Santo. Porque o nosso coração é enganoso. Sabe como é? Então, você tem que observar se aquilo que você está percebendo se encaixa com a palavra de Deus e não com um desejo egoísta seu. Mas você, às vezes, está querendo justificar como o Espírito me disse. Né? Você começa dando em cima de uma menina, aí depois diz, não, o Espírito me disse que eu devo dar em cima dessa menina. Aí você está trocando as bolas, né? Você vai lá e dá um murro no cara e você diz, não, o Espírito mandou repreender esse cara. Então, essas coisas não se enquadram com a palavra de Deus, sabe? A Maíra, né, colocou aí um bocado de coisas, o Espírito fala, não é? Paulo, aqui em Romanos 5, né, ela colocou Romanos 15, mas eu penso numa passagem de Romanos 5, que diz que Deus derramou o seu amor em nós através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, muitas vezes a gente se sente amado por Deus, especial, querido, único. Esse sentimento, eu entendo que é o Espírito Santo mostrando para a gente que nós somos especiais, somos filhos de Deus. Ok? Deixa eu avançar um pouquinho mais. Eu coloquei esses versículos, né, aqui de Atos, tem mais versículos de Atos. Atos 20, Atos 28. Eu falei de Efésios 4, que fala sobre apagar, assim, entristecer o espírito. Ok, essa pergunta aqui é importante. Qual o processo de afastamento do espírito? Como isso acontece? Em quais casos? Se isso acontece, claro, né? Se isso acontece, claro. Ok. Então, se a Bíblia fala de entristecer o espírito e apagar o espírito, isso significa, para mim, eu concluo, que chega um dia que o Espírito Santo deixa de habitar naquela pessoa. Não é? João capítulo 16 diz que o Espírito Santo veio ao mundo para nos convencer do pecado. Então, no momento, ele nem está habitando na pessoa, mas ele já está convencendo a pessoa do pecado. Chega um momento, quando a pessoa se converte, ele passa a habitar. É o dom de Deus, o presente de Deus, que passa a habitar em nós. Mas agora eu vou pensar no sentido reverso, tá bom? Quando é que isso acontece? Então, eu vou colocar aqui o meu entendimento de Bill, tá bom? Quando é que o Espírito Santo se afasta completamente de alguém? E espere um pouquinho, não façam perguntas ainda, porque a próxima pergunta vai complementar essa e já talvez responda alguma coisa que você já está pensando aí. Mas aqui, quando é que isso acontece? Nossa entrada no caminho, ou seja, na igreja, no reino, começa quando no batismo fazemos uma confissão pública da nossa fé em Cristo. Acredito, isso aqui é Bill Nascimento falando, acredito que o inverso acontece quando abjuramos da nossa fé. O que é abjurar? É o contrário de fazer um juramento público, de fazer uma confissão pública. Abjurar é você dizer com a sua própria boca: não quero mais nada com a igreja, não quero mais nada com Jesus, né? Pode pegar essas Bíblias e vender tudo, tô fora. Você fez aí o caminho inverso. Eu acredito que se você passou 3 meses sem visitar a igreja, 3 anos talvez, mas você ainda tinha aquele alento lá dentro, você ainda orava, você ainda sentia, né, o desejo de voltar. Eu não acredito que você está completamente... o Espírito Santo ainda está trabalhando em você.
Mas, meu entendimento, tá certo, gente? No momento que você, com a sua própria boca, nega aquilo que um dia você confessou, ali você está dizendo para o Espírito, eu não quero mais nada. Vou pular de cabeça no mundão. Então, a pergunta que vem logo depois. Quando eu peco, automaticamente ele se afasta de mim? Não. Quando eu falto o culto, ele se afasta de mim? Quando eu prefiro ir para a final do Esporte e o Santa em vez de ir para o culto, coincidir os horários, o Espírito Santo deixou de habitar em mim? Não. Ele pode ficar triste com isso. E você vai perceber. Ou deve perceber. Não é? Então, veja, por exemplo, desta maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, se eu tenho fraquezas, não quer dizer que ele vai nos deixar nas fraquezas. Não, ele está ali para nos ajudar em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós. É o hino que Inauã cantou no comecinho. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está, às vezes, numa situação, você percebe até que aquela situação não é boa, ou não é segura, e o Espírito Santo lhe alerta. E você faz aquela oração de 20 segundos. O Espírito Santo vai lá e lhe ajuda. Ele vai lhe ajudar na sua fraqueza. Então, cristãos pecam. A questão é, você está em Cristo ou você está fora de Cristo? E aí, quando é que alguém está fora de Cristo? Eu entendo que é quando ele nega, o termo técnico, né, é abjurar. Ele abjura da sua fé. Ele diz com a própria boca que um dia confessou Jesus, não quero mais nada. Igreja se exploda, um monte de hipócritas, Bíblia é um livro de carochinha, Deus, não quero saber se existe ou não existe, quando eu morrer eu descubro. Opa! Aí a linguagem já mudou completamente. Já mudou, é uma mudança de coração aí. Então, note essa passagem muito conhecida. Se confessarmos os nossos pecados, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. É a garantia, a promessa que nós temos em Cristo. Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, João falando como a igreja, né? Fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós, ou seja, cometemos pecado, nós pecamos. Mas não quer dizer que o Espírito vai automaticamente se afastar de nós. Ok? Agora, Bill, perguntas nessa área. posso falar? Pode, gente. Pronto. Porque você falou sobre o processo de afastamento do Espírito Santo, quando ele acontece, como ele acontece. Mas eu fiquei pensando aqui se existe, vamos dizer assim, a possibilidade do Espírito Santo sair de alguém e voltar, e como é esse processo de volta, vamos dizer assim. E se existe um limite de vezes em que isso pode acontecer? Não sei se essa pergunta faz sentido, mas é uma coisa que eu fiquei pensando. Faz. É complicado, né? Os últimos 2 versículos de Tiago nos dizem que bem-aventurado, praticamente, ele diz, feliz aquele que consegue trazer de volta um desviado. Então, pessoas podem voltar ao caminho, né? Segundo Pedro, diz que não é uma coisa boa se desviar, porque fica mais difícil. Ele diz, é melhor que ele nem sequer tivesse se convertido. Uma passagem que eu coloquei lá nas anotações, Hebreus 6, Hebreus vai dizer, e aí é uma passagem muito polêmica, viu, gente? Hebreus vai dizer que aquela pessoa que gozou dos dons do Espírito Santo, foi iluminado, e ela nega Jesus, é impossível essa pessoa ser restaurada. Eu acredito, quando você tem passagens como Tiago e 2 Pedro, e passagens como Hebreus, que ele está falando de pessoas diferentes. Então, tem alguns casos, ao que me parece, de que
a pessoa tem condições de voltar. E o Espírito Santo voltar a habitar naquela pessoa. A porta é o arrependimento. Né? A pessoa se arrepender. Haver chance ainda daquele coração conseguir se arrepender. Tá entendendo? Porque, ao que me parece, Satanás pode encher o coração de alguém a um ponto de não ter volta para o arrependimento. Mas isso é uma coisa tão subjetiva que eu não posso dizer quando. Somente Deus, que sonda os corações das pessoas, é que consegue dizer. Às vezes, as pessoas mais improváveis, que você diz, esse aí não volta nunca mais, o cara vai e volta, né? Ô Bill, como Oi, saber se o Espírito Santo ainda está dentro de mim? E aí, só ter a certeza, não sei se você vai chegar a falar sobre isso. Alguém fez essa pergunta, qual seria, tipo, a relação disso com o chamado pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não sei se você vai chegar nesse ponto. Não, isso aí é para a próxima aula. A próxima aula, né? Então fica só na primeira pergunta. Como eu sei se o Espírito Santo ainda está dentro de mim? Como eu posso ter a certeza? Sim. Bill? Oi. Deixa você responder essa última pergunta aí. É porque é o seguinte, o certo, começou um pouco tarde, claro, né, por causa dos atrasos, mas o certo é para a gente encerrar nossa aula de 11h30. A gente já está 11h43. Mas assim, é porque Dia dos Pais, não sei o que, almoço, aí o que é que eu penso? Eu já estou fazendo convite aqui em público, né? Caso você queira ou não. A gente está falando eu para aula e eu acredito que tem muita coisa ainda para ser debatida e falada sobre o tema. Se você gostaria de voltar aqui próximo domingo para continuar falando sobre esse tema, ou para o domingo que você queira voltar a falar mais profundamente sobre esse tema, o que é que você me diz? E depois responda a pergunta de Vitor aí. Tá bom. Eu termino então com a pergunta de Vitor, vou colocar ela aqui na lista de perguntas. Então pode ficar para o próximo domingo, a gente continua. Beleza. Manda durante a semana, vice Rodolfo. Ok. Vou colocar na agenda aqui. Ok. Como ter certeza, né? Puxa vida. Certeza igual as pessoas perguntam, eu quero ter certeza que Deus existe. Não é? Certeza é uma palavra difícil, né? Nem a ciência tem certeza das coisas. A única ciência que diz que tem certeza das coisas, eu achava que era a única, era a matemática, mas ela também tem teorias, então ela tem pontos que ela não tem certeza. Vitor, mas sendo mais objetiva a tua pergunta. Primeira coisa, quais são as evidências de que o Espírito Santo está em nós? Primeiro, a palavra nos diz, certo? A palavra nos diz, a palavra de Deus nos diz que arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis. Note o verbo, recebereis o dom do Espírito Santo. A primeira coisa, a palavra nos garante isso. Mas muitas vezes a gente fica atrás de alguma coisa mais empírica, alguma coisa que passe pelos meus sentidos. Não é que a gente possa dizer, eu estou sentindo o calor do Espírito. Bem, eu acho que tem algumas indicações, sim. Por exemplo, quando eu começo a perceber que algumas coisas não são erradas, que não são certas. Na minha própria vida. E você diz, eu preciso mudar isso. Quando você não sente mais prazer em coisas que você sentia prazer antes. Ou seja, isso são indicações de que o Espírito está trabalhando na sua consciência. E com a atuação da palavra de Deus, a comunhão da igreja, tem coisas que você gostava antes do mundo e você não gosta mais. Agora, note, você tem que se encher do Espírito. O que é se encher do Espírito? É buscar ele.
você ser esvaziado do seu eu, do homem egoísta, do velho homem, e deixar que o Espírito ocupe isso. E aí, como você se enche do Espírito? A Bíblia diz que são duas coisas. Uma que a gente lê tantas vezes, né, e não percebe, né, e lá em Efésios, é pelo louvor. A música é um grande poder de enchimento do Espírito em nós. Segunda coisa, a palavra de Deus. Então, a gente, às vezes, vive cantando música do mundo, lendo coisas do mundo, e está se enchendo de coisas do mundo. Então, como é que o Espírito vai encher-se dentro de nós? E criar essa sensibilidade para as coisas que precisam ser mudadas. E eu vou parar em um minutinho só, vice Rodolfo. Bia já saiu da sala, Beatriz já saiu da sala. Eu vou parar em um minuto. Essa semana eu estava lendo um devocional e o cara estava falando sobre o antigo eu e o novo eu, né? O antigo ser, o velho homem que Paulo fala, e o novo homem, criado em Cristo Jesus. E ele estava falando das 3 coisas que o homem busca. Ele falou sobre o homem busca afeição. A Bia voltou. O homem busca afeição. O homem busca segurança. E o homem busca poder. Ele busca afeição, afeto. Ele busca segurança financeira. E ele busca poder, controle, né? Segurança, estabilidade. E depois de um tempo, ele começa a perceber que essas coisas nunca têm fim e não preenchem o homem. Você nunca vai receber afeto suficiente. Você nunca vai ter todo o poder e controlar tudo. Não é? Você não consegue controlar as coisas que faz no próprio dia. E você não tem segurança de tudo. Quanto dinheiro você precisa para ter segurança? Tem muitas coisas que o dinheiro não compra. Então, com o amadurecimento dos anos, ainda percebendo que essas coisas do velho homem não preenchem. E você precisa negar a si mesmo, como Jesus falou, e se preencher do novo homem. E aí, quando o papel do Espírito entra, nos alertando, né? Eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, não tem maior afeto que esse. Segurança, ele cuida de mim, ele cuida de nós. Não tem um pássaro que caia da árvore que Deus não saiba. Poder, Deus tem todo o poder. O Espírito Santo é o poder habitando em vasos de barro. Então, você percebe como no reino essas coisas vão mudando. Ok? Então, respondendo à pergunta de Vitor, isso são sinais de que o Espírito está trabalhando em nós. É com o tempo isso, é o processo de santificação. Beleza, Bill. Obrigado por sua disponibilidade. Eu acredito que ajudou muitas pessoas e vai continuar ajudando, né? Que domingo que vem já está certo de você retomar aqui e continuar falando sobre esse assunto. A gente tem a agradecer a vocês que estão aqui e Bill, né? Feliz Dia dos Pais para você. Você disse aí tem 3 filhas, então que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo essa pessoa que reflete Cristo e sempre está disponível em ajudar outras pessoas nessa caminhada e nessa jornada. Então, gratidão. Amém.